Vamos apresentar para vocês o nosso trabalho falando sobre sistema de gestão e segurança do trabalho em laboratórios de análise clínicas. Bom, as análises clínicas em coleta de materiais como fezes, urinas e sangue, elas ajudam a diagnosticar algum dado ou característica que possa ajudar no diagnóstico de alguma anomalia ou também problema de saúde. Nessa área de analistas em laboratórios, o que tem que se preocupar muito é sobre a sua proteção, porque eles estão diretamente conectados com substâncias altamente infecciosas. No caso, o trabalho no laboratório pode deixar o profissional a risco de contaminação. Por isso, que é sempre importante nos preocupar com o equipamento individual de cada analista clínico. Para o profissional de análises clínicas, o que irei dizer, primeiramente para eles, é sobre a biossegurança, que são as ações que são levadas em consideração a prevenção, a eliminação e a redução de riscos à saúde do homem. Por quê? Porque eles estão diretamente conectados e trabalhando com materiais biológicos, como por exemplo o sangue. Então, isso traz uma preocupação aos laboratórios. Por isso, tanto profissionais experientes e também profissionais de formação, a gente tem que se preocupar com os seus tipos de equipamentos, para que isso não venha causar nenhum dano e nenhum risco à saúde deles. Portanto, é muito bom termos a atenção em relação aos profissionais, porque qualquer tipo de erro, mesmo ele sendo o mais pequeno possível, pode causar um grave problema, como por exemplo a contaminação do material ou também a contaminação do ambiente de trabalho, e também pode trazer risco de doenças a serem transmitidas para as pessoas. Os EPIs são direito do profissional de saúde contra a infecção por agentes biológicos. A utilização correta desses equipamentos garante a proteção do profissional de saúde contra infecções de doenças como hepatite, HIV, entre outros. Os EPIs são o jaleco, que tem que ser feito de materiais que dificultem a permeabilidade dos reagentes, e tem que ser de mangas longas e de comprimento até o joelho, protegendo assim o profissional da saúde que estiver fazendo coleta e manuseio de materiais biológicos e reagentes. Tem também as máscaras, que protegem também contra a emissão de gases dos reagentes, e também sobre as doenças que possam ser transmitidas pelo ar que contenham os agentes biológicos. Os óculos, que protegem contra gases tóxicos que podem ser liberados em meio às reações. E o principal, a luva, que protege o profissional contra o contato de materiais infectados, assim como reagentes também que possam ser corrosivos e prejudicar o profissional. Também existem os EPCs, que, como todo laboratório, é necessário ter um lava-olhos, a capela para proteger contra gases, e os extintores de incêndio, que protegem contra qualquer acidente que envolva fogo no ambiente de trabalho. Boa tarde, estamos aqui com o bioquímico Cleodécio e ele vai me responder algumas perguntas a respeito de segurança do trabalho nos laboratórios de análise clínicas. Desde já agradeço ao acolhimento do senhor e da sua equipe ao nosso trabalho. Então, sabemos que a importância da segurança do trabalho é que, além de deixar o ambiente de trabalho mais organizado, evita acidentes e isso atinge positivamente na produção do seu trabalho, né? Então, já entrando nessa questão, para o senhor, qual é a importância da segurança do trabalho nos laboratórios de análise clínica? Boa tarde, meu nome é Cleodécio e vamos à resposta. A importância do sistema de segurança é a questão de prevenção, minimização e eliminação de riscos biológicos que acontecem nos laboratórios, já que nós trabalhamos com amostras biológicas. São exatamente pessoas que são, às vezes, contaminadas com determinadas doenças. Através do EPIs, aí sim a gente elimina esses riscos, não é isso? E já que o senhor entrou nessa questão dos EPIs, quais são os equipamentos de segurança individuais e coletivos necessários para se usar nesse tipo de ambiente? Nós usamos o jaleco. O jaleco ele tem que ser de algodão,
de manga longa e tem que ser até o joelho. Ele vai evitar de respingos, de substâncias tóxicas e também de material biológico. Temos também a luva, que é onde vai proteger exatamente o paciente, como é o coletador, o flebotador que a gente chama, ele vai proteger também de alguma contaminação biológica, tá entendendo? E também de algum acidente físico. É o caso dele vir se furar ou se machucar com um tubo que venha quebrar. Temos a máscara, que é para evitar contaminação de gases, tanto de substâncias biológicas, gases biológicos, como de substâncias tóxicas, para evitar que entre através dos pulmões. E também o óculos de proteção, que vai também proteger os olhos de algum tipo de material infectante. E quais os riscos que podem ocorrer caso o senhor ou algum enfermeiro não esteja utilizando esses equipamentos? Como a gente já falou, a questão, ele pode ser riscos físicos, que são, por exemplo, um tubo venha quebrar, a pessoa não venha se cortar. A agulha, por exemplo, protege bastante. Vem os químicos, que é a questão de reagentes, tá entendendo? Que tem reagentes tóxicos. E vem a questão de biológico. A pessoa vem contaminada de alguma determinada doença, por exemplo, uma hepatite, um HIV e assim por diante, determinadas doenças que são infecto-contaminantes. Continuando aqui as perguntas que o senhor Cleodécio, quais os procedimentos utilizados aqui nos descartes materiais do laboratório? Bom, aqui é o seguinte, a partir do momento da coleta, se usa as seringas. As seringas elas são armazenadas em umas caixas que chamam que são chamadas descartéis. Essas caixas elas são preenchidas até o total dela. Depois nós mandamos para a empresa que tem segurança nesse material. Eles pegam aqui, essa empresa é privatizada. A gente paga mensalmente para ela dar um destino a esse material, para evitar a contaminação de qualquer outra pessoa. Como não é um lixo comum, então ela esse lixo vai ter que ser tratado de maneira diferente. Quais os procedimentos utilizados na utilização de segurança dos pacientes? Agora é o seguinte, o paciente ele tem a segurança desde a entrada aqui no laboratório. Por quê? Tudo aqui é sigiloso. Então, no momento que ele entra para vir fazer um exame aqui, todos os seus dados são guardados. Todo procedimento que ele fizer aqui tem que ficar aqui mesmo. Tem que existir a ética profissional do laboratório. E a partir daí, ele vai para a nossa sala de coleta. Lá se usa materiais extremamente descartáveis. Fazemos asepsias com álcool a 70 e tendo as coletas individuais. No momento, só atendemos, no momento agora, um paciente de cada vez, para evitar algum risco da nossa sala de coleta. E quais os riscos de manipulação e quando o senhor contrata um funcionário? Qual é o procedimento? No momento que a gente admite um funcionário, primeiro do que tudo, esse funcionário, ele tem que ter um curso de patologia clínica. Ele já passa por uma escola que é capacitado para ser técnico em laboratório, técnico em patologia. Ele pega toda a teoria, a prática, eles pegam algumas práticas aí no curso, mas a gente também admite muito dessa escola pessoas, estudantes de patologia, que a gente ajuda a treinar também. A partir daí, nós temos nosso procedimento. Como ele deve fazer, tem que usar todos os equipamentos de proteção individuais, a gente tem que
ele tem que saber qual o tipo de exame, qual o material que tem que ser usado, qual os anticoagulantes que tem que ser usado, que tudo isso tem um procedimento, tá entendendo? Então, ele logo ele pega o manejo do laboratório. Yo!